Graça e a paz, irmãos do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom estar com os irmãos na manhã do domingo e poder meditar a respeito de um tema tão interessante que é o tema do arrependimento. Nós percebemos que essa é uma linguagem muito presente em toda a Escritura, seja no Antigo, seja no Novo Testamento. Mas em especial no Antigo Testamento ela traz uma ideia muito peculiar de retorno, de regresso. Os irmãos vão se lembrar, por exemplo, no livro de Ruth, quando Noemi volta e quando Ruth volta com ela, as pessoas olham para Ruth e dizem: esta é aquela que voltou com Noemi. Boaz, quando pergunta por ela, os servos dizem a ele: esta é aquela que voltou com Noemi. Essa mesma ideia de voltar, de retorno, é utilizado para a palavra arrepender-se, ou para o verbo arrepender-se. Isso nos ensina algo muito claro a respeito do arrependimento. Mas eu gostaria de lembrar que, em primeiro lugar, o arrependimento se trata de um reconhecimento de uma ofensa cometida a Deus. Essa é a percepção de Davi, por exemplo, quando no Salmo 51, no verso 4, ele diz: pequei contra ti somente. Por mais que Davi tenha feito mal à sua família, por mais que Davi tenha feito mal ao seu reino, ao seu povo como rei que era, por mais que Davi tivesse feito mal a Urias, mas ele reconhecia o pecado dele foi primeiramente contra o Senhor. Então o arrependimento ele começa com a consciência legítima de que nós pecamos contra o Senhor, que nós cometemos uma ofensa contra Ele e que Ele é o principal ofendido no nosso pecado. Nós podemos pecar contra várias pessoas, mas certamente o primeiro ofendido pelo nosso pecado é o nosso Deus. E o arrependimento começa com um sincero reconhecimento da ofensa que foi cometida. Mas o arrependimento não para aí. O arrependimento ele é completo quando, além do reconhecimento da ofensa, do pecado cometido, há também uma atitude de retorno, de volta, onde nós passamos então a mudar a direção da nossa vida e novamente dirigi-la ao Senhor. É interessante percebermos que essa é a linguagem da Escritura. Nós estamos no caminho mau e então nós nos voltamos. Nós pecamos contra Deus e então nós retornamos. Essa é, por exemplo, a grande diferença entre o arrependimento de Pedro e o remorso ou a tristeza melancólica de Judas. A tristeza de Judas tinha só o reconhecimento de um erro, de uma ofensa cometida, mas não tinha um senso do retorno de volta a Cristo. Por isso a tristeza de Judas levou ele à morte. No entanto, a tristeza de Pedro produz vida, como nos ensina a Escritura, porque não é só o reconhecimento de uma ofensa cometida, mas é um sincero desejo de voltar atrás, de voltar a Cristo para alcançar o perdão dele. E o arrependimento está firmado em Cristo. O arrependimento está firmado na graça de Cristo. O arrependimento está firmado na certeza de que nós podemos retornar, nós podemos voltar para o caminho. E o Senhor então nos receberá como o Pai bondoso que é. Isso nos lembra a parábola do filho pródigo, onde o filho se arrepende, percebe o mal que fez, mas ele não continua onde ele está. Ele retorna para o seu pai. Ele decide voltar de onde ele estava, se arrepender de fato, não só reconhecendo o mal que cometeu, mas buscando corrigir o mal que fez, ou melhor dizendo, não corrigir, mas retornar para alcançar o perdão do Pai. O arrependimento não se trata de corrigir um erro feito, porque o erro já está feito, mas o arrependimento se trata de retornar para alcançar o perdão em Cristo. Bem, irmãos, que a ideia do arrependimento expresso na história de Davi, expresso na parábola do filho pródigo, no exemplo de Pedro e na ideia de retorno, possa nos fazer entender que num momento tão difícil que o mundo passa, nós não podemos deixar jamais de nos arrepender dos nossos pecados e saber que a doença que se espalha nesse mundo, as crises que se espalham nesse mundo são fruto do pecado do homem e nós somos pecadores. Portanto, essa culpa da crise também está sobre o nosso pecado. No entanto, é pela certeza do perdão de Cristo Jesus que nós podemos reconhecer as faltas e retornar para o nosso Senhor, sabendo que nós alcançaremos o perdão e a vida. Que há o arrependimento verdadeiro, não a tristeza do remorso, mas o arrependimento verdadeiro que produz a tristeza que salva, porque retorna para Cristo, possa habitar em nosso coração.
sabendo que somente em Cristo nós temos a esperança. O verdadeiro arrependimento é possível, porque a graça se manifestou, a luz habitou entre nós e ela habitou em nosso coração. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos faça sempre ir aos seus pés em busca de arrependimento e graça.